Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, compartilhar com mais pessoas e, se possível, fazer sempre um comentário concordando ou acrescentando alguma coisa para que a gente possa continuar crescendo no conhecimento e na graça dessa palavra poderosa que tem sido pregada todos os dias aqui neste canal. Hoje nós estamos em capítulo 13, que vai falar sobre 12 espias. Eu acho incrível como o Senhor, alguns números, ele destaca mais do que os outros. O número 3, o número 12, o número 40. O número 12, nós vemos que são 12 tribos. Aqui ele vai falar assim, então, um cabeça de cada tribo que iria fazer a inspeção na Terra Prometida. Pela primeira vez, nesse capítulo aqui da Bíblia, ele marca o primeiro contato que os israelitas iam ter com a Terra Prometida, que Deus prometeu a eles, então, que eles sairiam do Egito e Deus os levaria a uma Terra Prometida. E esse é o primeiro contato que Deus permite que eles tenham com a terra que Deus prometeu a eles, que daria. Antes de enviar, então, o povo todo, Moisés, seguindo a direção de Deus, aqui no versículo de 1 até 13, ele reuniu 12 espias para que eles observassem, que eles trouxessem um relatório sobre aquilo que havia naquela terra, um relatório detalhado sobre tudo que eles conseguissem observar naquela terra, informações sobre os povos que estavam ali, saber quantos eles eram, qual era a sua força, a quantidade, a estrutura da cidade, enfim, pediu que eles trouxessem uma amostra, finalmente, uma amostra do fruto daquela terra. E quando eles voltam, a notícia dada por alguns é ruim e dada por poucos é boa. Por quê? Eles dizem, realmente a terra é do jeito que o Senhor falou. Ela é fértil, mas o povo de lá é muito forte. É forte demais para serem derrotados. Versículo 33. Que povo nessa terra é forte demais para que o Senhor não possa derrotar? Essa é uma questão que nós temos que aprender. Muitas vezes você olha para uma situação, você acha impossível. Deus não vai conseguir me dar o que Ele está prometendo. Isso é um problema, porque o Senhor gosta que você confie nas promessas dele. E se ele diz que ele vai te dar, certamente é porque ele vai. Vimos aqui no versículo o relato. Vimos os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de quem nós parecíamos gafanhotos, pequenininhos, a nós e a eles. Um cacho de uva, bom, só para você ter uma ideia, né? Precisava de 2 para carregar. Mas aqui está posto o dilema, que daria muitas pregações, esse dilema. Esse capítulo já foi pregado na minha vida de crente, na minha vida evangélica. Eu já ouvi milhares de pregações sobre este capítulo, mas todas têm um único foco, é a confiança ou não no Senhor e nas promessas dele. Essa é a base desse capítulo. Você recebeu uma promessa, você confiou nela, você acreditou, você sabe que o Senhor, você crê que o Senhor é poderoso para ir até o fim na sua luta e te dar a vitória? Ou você vai ficar como desses 12, 10 acreditaram que não era possível, a doença é muito forte, a doença é muito grave, não vai ter jeito, a situação financeira é muito complicada, não vai ter como sair dessa situação. De que lado você está, né? Então nós estamos aqui entre a fé e a razão. Olha que coisa, entre a promessa e aquilo que nós vemos, entre o crer na fidelidade daquele que prometeu e a realidade daquilo que estava posto diante deles. Olha que coisa, a maioria dos espias reconhecia a fidelidade de Deus na qualidade da promessa, na qualidade daquela terra, mas não acreditaram que ele seria fiel para entregar a eles aquela terra como cumprimento da promessa. Olha, eles chegaram até lá, constataram que aquilo que Deus falara era verdade, a terra era boa, os frutos eram bons, a terra era maravilhosa, mas
tinha gigantes lá, já tinha gente lá tomando conta daquela terra. Mas um deles, o Caleb, ele creu. Ele se levantou, ele levantou sua voz e ele encorajou o resto do povo a confiar no Senhor e a possuir a terra, algo que era garantido pela presença de Deus no meio deles. Veja bem, era um povo que já tinha experimentado do Senhor, já tinha provado das maravilhas do Senhor, com nuvem, com coluna, com mar abrindo, com água saindo da rocha, com codornizes do céu, com maná vindo todo dia. Não era um povo que nunca tinha visto nenhum milagre, era um povo que conhecia, que andava, que caminhava com o Senhor há muito tempo, e mesmo assim eles não conseguiram crer que o Deus deles era poderoso para entregar aqueles inimigos nas mãos dele. Quantas vezes que a gente não faz como a maioria desses espias, né? Que ouve a promessa, que crê no Deus que a fez, mas quando olha para os gigantes daquela terra, desistem e tentam desistir de tentar resgatá-la, de tentar conquistar aquela terra que o Senhor prometeu. Em que grupo que você está colocado, meu irmão? Em que grupo você se coloca? Naquele que olha e vê o problema, que vê a dificuldade, que vê o gigante? Ou você está no grupo que consegue crer que aquele que lhe prometeu é maior do que tudo aquilo que os seus olhos podem ver? Você fica do lado dos que desistem, volta para trás, duvida da palavra e da promessa, ou você é aquele que segue em frente, crendo, confiando que o Senhor que prometeu é poderoso para te dar? A palavra diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, você é daqueles como o grupo do Caleb que diz, subamos e tomamos posse da terra, por certo venceremos. Aleluia, se você é desse grupo. Ou você diz, não podemos atacar aquele povo, não. Eles são mais fortes do que nós. Porque você está olhando para a realidade, você está olhando para o que os olhos veem e você não está olhando para aquilo que Deus pode fazer. Quem tem sido a sua força? Os seus olhos? Os seus braços? O seu trabalho? O seu corpo? Ou a sua força tem sido realmente o Senhor? Um capítulo muito importante que nos faz pensar para quem nós temos olhado. Para a realidade das nossas circunstâncias ou nós temos olhado para a promessa do Senhor, para as nossas vidas, para as dificuldades, para as coisas desse mundo ou para Deus, que pode cumprir todas as suas promessas em glória. Eu tenho tentado olhar para tudo com os olhos da fé. Eu tenho firmado meus pés na rocha e crido que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A decisão é tua. Não temas, diz o Senhor. As lutas, elas virão, mas não para te derrubar, e sim para te fortalecer e para mostrar quem que vence as batalhas. Se você achar que é você mesmo, o Senhor se retira e ele não pode lutar as suas guerras. Mas se você crer que o Senhor está à frente, que ele é poderoso para te dar a vitória e fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pensa ou imagina, então você trilhou o caminho de Caleb. Entregue tudo no altar do Senhor e veja que tudo mais ele fará. Que você leia de novo esse capítulo, que você entenda mais uma vez que Deus é poderoso para te dar muito mais daquilo que você pode pedir ou pensar. Faça como Caleb e diz assim, Caleb fez calar o povo. Ele fez todo mundo fechar a boca. Todos aqueles que estavam falando, não vai dar, é impossível, tal. Ele fez aquele povo se calar. Faça aqueles que se levantam contra o seu ministério, contra aquilo que o Senhor tem para você, contra as promessas de Deus para a sua vida. Faça com que eles se calem na presença do Senhor. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que havia espiado, hein? Eles foram difamadores. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Olha como eles eram infiéis. E todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Então, era a voz da razão, porque aparentemente realmente era impossível, e a voz da fé. De que lado e de que voz você tem ouvido? Que voz você tem seguido? O seu coração, a sua fé ou os seus olhos? Preste muita atenção, porque a realidade que se apresenta para você nem sempre é aquela que vai destruir você. Provavelmente o Senhor espera de você que você se levante
que você olhe com os olhos da fé e que você siga para a jornada vitoriosa que Deus tem para a sua vida. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente volta com Números capítulo 14. Números vai ficando muito bonito à medida que nós prosseguimos nessa jornada rumo à terra prometida. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com Números 14. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre.